Bom dia, feras do terceiro ano. Estamos aqui de volta para a nossa preparação para o vestibular, lutando contra a pandemia, não é? Então, continuando nosso trabalho, a aula de hoje nós vamos tratar de campos magnéticos, tá certo? Campos magnéticos. Então vamos ao início. Então, gostaria que vocês lessem aí, tá certo? Esse introito. E aí, até o final do século XVIII, a eletricidade e o magnetismo eram ciências distintas, completamente separadas. E por isso os fenômenos elétricos e magnéticos eram explicados de forma independente. Tá certo? Em 1820, o cientista dinamarquês Hans Ørsted mostrou experimentalmente que uma corrente elétrica produz efeitos semelhantes aos efeitos provocados por um ímã. Isto é, toda corrente elétrica gera um campo magnético. A partir daí surgiu a ciência eletromagnetismo. Então, em resumo, até o final do século XIX, até o final do século XVIII, né, pensava-se que magnetismo era uma ciência e eletricidade era outra, completamente independentes. Mas em 1820, esse cientista dinamarquês aí, Hans Ørsted, ele realizou uma experiência que mostrou que essas ciências não eram independentes. Ele realizou uma experiência onde a corrente elétrica fez o mesmo efeito que um ímã. Então ficou comprovado que as duas ciências não eram independentes, né? Que você poderia produzir efeitos magnéticos sem usar um ímã, com uma corrente. Então, vejamos, vamos dar uma olhada aqui nas experiências sobre isso que nós falamos agora, né? Sobre a dependência entre as ciências. Então, observe o seguinte, aqui tem uma bússola, não é? Orientada normalmente na direção norte-sul geográfica, e depois a bússola é aproximada de um ímã. Tá? Quando ela está afastada do ímã, a agulha magnética, né, o ponteiro da bússola, fica orientado na direção norte-sul. Aí quando você aproxima a bússola do ímã, veja o que acontece. A agulha sai da direção norte-sul. Né? Ela não fica mais na direção norte-sul, porque o polo norte do ímã atrai o polo sul da agulha magnética. Então, como nós estamos vendo aí, né, a bússola fica desnorteada, quer dizer, ela deixa de apontar para o polo norte. A presença do ímã faz isso, cria uma força de atração e a bússola fica desnorteada, não fica mais apontando para o polo norte. Agora, é bom dizer a vocês que essa bússola ela foi inventada pelos chineses no século I. Veja bem, no século I, esse fenômeno já era conhecido, tá certo? Esse fenômeno já era conhecido, que um ímã desnorteia, né, a bússola. Agora vamos para o século XIX, 1820. Passaram-se 18 séculos, tá certo? Tá bom? A experiência à esquerda foi no século I. Agora vamos para o século XIX, 1820. O dinamarquês Christian Ørsted, ele fez uma experiência. Vocês estão vendo aí, ó, uma bateria, tá certo? E ligada por um fio, né? O polo norte e o polo sul ligados por um fio, e uma bússola embaixo do fio, né? E uma bússola embaixo do fio. Na figura A chave está desligada, não tem corrente. A bússola está na direção, está orientada na direção normal, norte-sul geográfica, né? A chave está desligada. Quando ele liga a chave, novamente a bússola foi desnorteada. O ponteiro não aponta mais para o norte. Desviou, a corrente desviou a direção da bússola, tal qual o ímã do lado esquerdo. Da mesma forma que o ímã desnorteou a bússola, a corrente elétrica aqui na figura B ligou a chave, apareceu a corrente, também desnorteou a bússola. Então, conclusão, a corrente elétrica cria o mesmo efeito que o ímã criou, desnorteia a bússola, não é? A bússola, o ponteiro da bússola, a agulha magnética deixa de apontar para o norte. Então, a partir dessa data, 1820, no século XIX, devido a essa experiência, né,
de Christian Ørsted, ficou comprovado que as correntes elétricas, elas criam efeitos magnéticos, elas também geram campos magnéticos. Agora, observe bem, passaram-se 18 séculos para descobrir que os fenômenos magnéticos, tá certo, eram provocados por corrente elétrica. Daí surgiu a ciência eletromagnetismo. Então vamos ver, a gente já sabe que toda corrente cria um campo magnético. Então vamos ver agora cálculo da intensidade do vetor campo, certo? Então primeiro vamos o campo magnético gerado por um fio. Tem um fio aqui, um fio retilíneo, né? Um fio longo, retilíneo, ele está desenhado na vertical, tem uma corrente passando pelo fio, uma corrente ascendente, aí você está vendo a corrente subindo no fio. Essa corrente vai criar um campo magnético, de acordo com a experiência de Faraday. Ela também cria efeitos de um ímã, ela vai criar um campo magnético de acordo com a experiência anterior. Então, o campo magnético que essa corrente vai produzir, tá certo? Num ponto aqui, a uma distância R, né? Tem um pontinho aqui, a uma distância R. O campo magnético que ela vai produzir. O campo magnético é representado pela letra B. Esse B aí está representando a intensidade do campo magnético, a uma distância R do fio. A equação para calcular o campo magnético, né? Aí, ó, B igual a μ0I sobre 2πr. B é o campo magnético, é a intensidade do campo magnético, ou indução magnética, também é chamado assim, né? μ0I sobre 2πr. Então, B é a intensidade do vetor campo magnético a uma distância R do fio, né? B é a intensidade do campo magnético a uma distância R. μ é uma constante que depende das propriedades do meio onde esse fio está colocado. μ, permeabilidade magnética do meio onde o fio está imerso, né? Isso é o μ, depende das propriedades. Se o fio estiver no ar, esse μ tem um valor, mas se botar o fio dentro d'água, o μ tem outro valor. Então o μ é uma constante chamada permeabilidade magnética, ela depende do meio, né? Depende do meio. Se o meio for o vácuo, aí esse valor, o valor de μ da permeabilidade magnética é esse aí, ó, 4π vezes 10 a menos 7 Tm sobre A. T quer dizer Tesla, é a unidade de campo magnético, M de metro, A de ampere, tá certo? Então, Tm sobre A. Esse valor aí é sempre dado e só vale quando o meio é o vácuo. Se botar dentro d'água já não é mais esse valor. Então, o μ é a permeabilidade magnética, né? Uma constante que depende do meio. E essa constante será dada. Se for no vácuo, está aí o valor indicado. Finalmente, I é a intensidade de corrente que percorre o fio. 10 amperes, 15 amperes. Aí você calcula a intensidade com esses valores aí. Campo magnético, a intensidade dele, μ0I sobre 2πr. R já sabemos, né? R é a distância do ponto onde você quer calcular o campo magnético ao fio. Ok. Aí está a fórmula que permite a você calcular o módulo, a intensidade do vetor campo magnético gerado pelo fio. Agora, se é um vetor, ele tem direção e sentido, além do módulo, né? Então, representação vetorial. Como o campo magnético é um vetor, ele tem módulo, direção e sentido. Então, como é que se representa? Olha, então as três figuras. Se o campo magnético estiver no plano do papel onde você está escrevendo, né? Então, se o campo magnético estiver no plano do papel, aí é esse vetor, essa seta orientada aí. Agora, se o campo magnético estiver perpendicular ao plano do papel e saindo da figura, é esse pontinho aí, é um círculo com um pontinho no meio. Então, o campo magnético é perpendicular ao plano da figura. Digamos que a figura esteja no seu caderno, digamos. Aí você pega o campo magnético, vamos dizer, fosse a caneta, o vetor campo magnético. Você bota a caneta perpendicular ao plano do caderno, tá? E o campo magnético está saindo do caderno para você, né? Se dirigindo para você. É um pontinho quando ele está saindo do caderno,
né, saindo do plano da figura, a figura está no caderno, então saindo do plano da figura, aí é esse pontinho aí. Agora, se ao contrário o campo magnético for perpendicular à figura, estiver entrando na figura, é esse X. A gente tem que saber isso porque isso vai nos ajudar a solucionar algumas questões teóricas, né? Se o campo magnético está entrando no plano da figura, é um X. Se o campo magnético está saindo do plano da figura, é um pontinho. Não é? Se o campo magnético está apoiado, assentado no plano da figura, pronto, é esse B aí que está desenhado do lado esquerdo, né? A primeira. Muito importante isso para resolver os problemas. Então agora, né, vamos ver a regra de orientação do campo magnético, a regra prática que orienta o campo magnético. É chamado regra, né, regra da mão direita. Olha aí, ó, tá certo? Regra da mão direita. Tá aí o desenho da mão direita. Esse bastãozinho aí é o fio. É o fio, tá certo? O fio onde a corrente está subindo. A gente viu o desenho dessa corrente no início da explicação, né? Esse bastãozinho aí é o fio, tá certo? Você pode botar a caneta no lugar desse fio e a mão direita bota o dedão, né? O polegar. O dedão da mão direita no sentido da corrente, ó. Você bota a bique, a sua caneta bique, tá certo? Segurando a bique com a mão esquerda, a mão direita bota o polegar no sentido da corrente, subindo na bique, né? Digamos que a corrente está subindo pela bique, pela sua caneta. Bota o polegar no sentido da corrente, para cima, e os demais dedos giram em torno do fio, que no caso aí é a sua bique, giram em torno do fio, indicando o sentido do campo magnético. Tá? O dedão no sentido da corrente, o dedão da mão direita, o dedão da mão direita, tá certo? No sentido da corrente. Os demais dedos giram em torno do fio, não é? Poderia ser a caneta bique fazendo o papel do fio, ok? Aí determina o sentido do campo elétrico. Olha, essa figura aqui embaixo, essa primeira figura à esquerda, e você associando com a figura da mão. Então, olha, a corrente está subindo, bota o polegar, o dedão para cima. Bota o polegar, o dedão. Olha aí, na figura, a corrente está subindo. Na figura, tá? Na figura em amarelo, a corrente está subindo. Bota o polegar para cima. Os dedos da mão direita giram em torno do fio. Veja que do lado direito do fio os dedos entram na figura, é um X. E do lado esquerdo do fio os dedos saem da figura, é um pontinho. Vamos repetir. Bota o seu polegar para cima no sentido da corrente, na figura que está com o fio amarelo aqui embaixo, né? Bota o polegar para cima no sentido da corrente. Os 4 dedos vão girar em torno do polegar. Do lado direito do fio, os 4 dedos apontam para dentro da figura. O campo é para dentro, é um X. Girando os dedos, quando os dedos chegam do lado esquerdo, eles apontam para fora. É um pontinho. Tá? Então, olha aí, o campo do fio à direita é para dentro, à esquerda é para fora. E o módulo? μ0i sobre 2πr. μ0i sobre 2πr. Uma segunda figura aqui, ó. O fio agora é perpendicular à figura e a corrente está apontando para dentro. Para dentro da figura é um X, ó. A corrente é um X. Por quê? Porque a corrente está apontando para dentro. Bota o polegar para dentro e gira os dedos, tá certo? E gira os dedos em torno do polegar. Quando você girar os dedos, você vai ter o campo acima, né? Acima do fio vai ter o campo B1, vai ter o campo B menorzinho, um B maior e um B maior ainda, né? Porque quanto menor a distância, maior o campo, né? Pontos acima do fio. Repare que o fio é perpendicular à figura e a corrente está apontando para dentro, é um X. Bota o polegar para dentro, porque o polegar é no sentido da corrente. Bota o polegar para dentro e gira os dedos. Aí vão aparecer os campos acima do fio, né? O campo vai diminuindo à medida que a distância vai aumentando. E finalmente, agora a corrente está saindo da figura. Na figura anterior a corrente estava entrando, agora a corrente está saindo. Bota o polegar para fora. A corrente está saindo da figura, bota o polegar para fora, apontando para você, né? E os demais dedos giram em torno do polegar, tá certo? Indicando o sentido do campo aí, que vai diminuindo porque a distância está aumentando,
né? μ0i sobre 2πr, é a equação. Então aí a regra da mão direita, né? Voltando para a primeira figura, polegar para cima, primeira figura do lado esquerdo. Então, do lado direito do fio, né? Os dedos apontam para dentro, do lado esquerdo do fio, os dedos apontam para fora. Na figura do meio, a corrente está apontando para dentro da figura, bota o polegar para dentro da figura, gira os dedos acima do fio, o campo é orientado para a direita. Na terceira figura, a corrente está apontando para fora, bota o polegar para fora, coloca o polegar para fora da figura, gira os dedos. Então, o campo magnético acima do fio se dirige para o lado esquerdo, tá certo? É preciso treinar a aplicação dessa regra para aplicar na hora que for necessário, quando estiver resolvendo os exercícios. Tudo bem? Dando sequência, vamos ver o primeiro exercício sobre campo magnético de um fio. Tem aí dois fios, um vertical e outro horizontal. Dois fios, né? No fio vertical tá subindo uma corrente 1. No fio horizontal tem uma corrente 2 para a direita. Né? No fio vertical tem uma corrente 1 subindo. No fio horizontal tem uma corrente 2 para a direita. E temos aí os 4 quadrantes, né? Primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto, indicados aí por algarismos romanos. Então ele diz, são dois fios longos, né? Dois fios longos. Fio vertical tem uma corrente 1. O fio horizontal tem uma corrente e 2. Essas correntes são de mesma intensidade, ok? De mesma intensidade. Uma corrente subindo e outra corrente para a direita. Aí ele pergunta, na figura, há 4 regiões onde podem existir pontos nos quais o campo magnético resultante pelas correntes é nulo. Olha, tem 4 regiões na figura. Claro, são os quadrantes, 1, 2, 3 e 4. Ele quer saber em qual ou quais desses quadrantes o campo magnético resultante pode ser nulo. Então, por enquanto, vamos ver o campo magnético só do fio 1. Só do fio 1, por enquanto. Olha, a corrente está subindo no fio 1. Bota o polegar para cima no fio 1. Fio vertical. Bota o polegar para cima porque a corrente está subindo. Olha, do lado direito do fio 1, no primeiro quadrante, o campo é para dentro, né? Olha, polegar para cima, os 4 dedos estão entrando no quadrante 1. Olha, o campo é para dentro. O polegar é a corrente, os 4 dedos, o campo. Né? O polegar é a corrente. Então, o polegar para cima, os 4 dedos entram no quadrante 1. Portanto, no quadrante 1, o campo magnético do fio é para dentro, ó, é um X. Tá vendo? No quadrante 1, né? A corrente para cima, os 4 dedos entram no quadrante 1. Então, o campo é para dentro. Embaixo também. Entra também no quadrante 4. Bote o polegar para cima, porque a corrente está subindo, e gire os 4 dedos. Os 4 dedos vão entrar no quadrante 1 e vão entrar no quadrante 4. Então, os dois campos do fio 1 entram no quadrante 1 e 4. Agora, continuando com o fio 1, corrente para cima. Gire os dedos até ele chegar no quadrante 2. Vá rodando os dedos. Quando chega no quadrante 2, os dedos estão apontando para fora. Polegar para cima do fio vertical. Os dedos apontando para fora. Então, no quadrante 2 e no quadrante 3, o campo é dirigido para fora. É um pontinho. É um pontinho. Tá certo? Então, rapidamente. Corrente 1 está subindo. Do lado direito, o campo é para dentro. Né? Bota o polegar para cima. Do lado direito, o campo é para dentro. Do lado esquerdo, o campo é para fora. Agora, vamos ver para a corrente 2. Corrente 2. Bota o polegar para a direita, polegar no sentido da corrente. Em cima do fio 2, você vai ter o campo saindo da figura, os 4 dedos, né, da mão direita. Bota o polegar para a direita, tá? E os 4 dedos giram em torno do polegar. Em cima, você vai ter um campo para fora. Um campo para fora. Por isso, né, em cima e embaixo, você vai ter o campo da corrente 2 para fora.
E embaixo para dentro, ó, corrente 2 para a direita. O campo embaixo da corrente 2, em azul, para dentro da figura. Bota o polegar para a direita e os dedos apontam para dentro da figura. Então o campo da corrente 2 embaixo do fio é para dentro. E em cima do fio, tá certo? Os dedos apontam para fora. Ó. Polegar para a direita, gira os dedos para fora. Então você tem aí o campo das duas correntes, o campo vermelho e o campo azul. No quadrante 1, um está para dentro, outro está para fora. Então eles podem se anular. Se um está para dentro e o outro está para fora, eles podem se anular. Então no quadrante 1 pode dar 0. Agora vamos ver. No quadrante 2, não, os dois campos estão para fora. Um pontinho quer dizer para fora. Eles não vão se anular, eles vão se somar. Os campos têm o mesmo sentido no quadrante 2. Os dois são para fora, eles não se anulam. Mas no quadrante 1 tem um para fora, outro para dentro, sentidos contrários, eles se anulam, podem se anular. No quadrante 3 também, é um para dentro, o azul, e outro para fora, o vermelho, eles também podem se anular. Podem se anular. Então no quadrante 1 e no quadrante 3, os campos podem se anular, pode dar 0 a resultante. Por quê? Porque eles têm sentidos o quê? Opostos. Nos outros quadrantes, eles não se anulam porque têm o mesmo sentido. Então, a resposta para essa questão, tá certo? É a letra B de bola. Tá? No primeiro quadrante, os campos B1 e B2 têm sentidos opostos. Vetores em sentidos opostos podem se anular. Né? Se eles tiverem o mesmo módulo, eles se anulam. No primeiro quadrante. No terceiro também, eles têm sentidos opostos. Um para dentro, que é o azul, e o outro para fora, que é o vermelho. Então, no quadrante 1 e no quadrante 3, eles podem se anular. Mas no quadrante 2 e 4, eles não podem se anular, porque eles têm o mesmo sentido. E vetores no mesmo sentido não se anulam, né? Eles se somam. Então, a resposta é a letra B de bola. Tá certo? Então, vejamos agora a questão de número 2. Você tem dois fios retilíneos, tá? No fio da esquerda a corrente está subindo, no fio da direita a corrente está descendo. E tem um ponto P entre os dois fios. As duas correntes têm o mesmo módulo. Dois condutores paralelos. Corrente de 10 amperes, uma subindo à esquerda e outra descendo à direita. Ele quer o campo magnético resultante no ponto P. Ele deu o valor da permeabilidade magnética, μ0 igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tm sobre A, Tesla metro por ampere. Então, a questão trata de quê? Dois fios retilíneos. A gente aprendeu a equação para calcular o campo resultante. É μ0i sobre 2π. Não é μ0i sobre 2πr. Muito bem. Então, tem um campo à esquerda e um campo à direita. Cada fio vai criar um campo do ponto P. O fio da esquerda aqui é um campo, o fio da direita aqui é outro campo. Se esses campos tiverem o mesmo sentido, nós vamos somá-los. Se tiverem sentidos opostos, nós vamos diminuir. Então, vamos iniciar a solução agora. Olha, o campo da esquerda, a corrente está subindo, bota o polegar subindo. Os dedos da mão direita estão entrando na figura, o campo é para dentro, né? Campo da esquerda. Campo da esquerda, ó, corrente para cima, bota o polegar para cima, os 4 dedos girando em torno do polegar apontam para dentro. Então, o campo do fio da esquerda é para dentro. Agora vamos ver o campo do fio da direita. Da direita, a corrente está descendo, bota o polegar para baixo. O polegar do dedão da mão direita para baixo. E gira os dedos em torno do polegar. Então os dedos vão apontar para dentro também da figura. Então o campo da corrente do fio da direita também é para dentro. Tá? O campo da esquerda, o fio da esquerda cria um campo para dentro, o fio da direita cria um campo para dentro. Os dois campos são para dentro. Então a resultante vai ser a soma. Não vai poder dar 0 nunca. Tá? A resultante vai ser a soma. Nós vamos ter que calcular cada campo. Tá? Repare. O campo de um dos fios, essa fórmula a gente viu, essa fórmula μ0i sobre 2πr. O μ0 é dado, a corrente ele também deu. Tá certo? Se eu não me engano, 10 amperes cada uma. E o R está aí escrito, 0,10 metros para cada fio, o R. Então, vamos lá. Olha,
Como os campos têm o mesmo sentido, a resultante vai ser a soma, vai ser o dobro de 1. O campo de um fio é μ0i sobre 2πr. Mas como eles têm o mesmo sentido, nós vamos somá-los. Então, quando somar os dois campos, como ele vai dar o dobro de 1. Dois campos iguais no mesmo sentido vai dar o dobro. Tá certo? Substituindo os valores. Tá? O μ0 ele deu, que é esse 4π vezes 10 a menos 7. Cada corrente vale 10 amperes. E a constante, 2π vezes 10 a menos 1. 10 a menos 1 é o R, né? Que aqui é 0,1. Ele colocou em potência de 10, 10 a menos 1. Então, substituiu os valores aí. 4π vezes 10 a menos 7 é o μ0, 10 é a corrente. Multiplica por 2, porque são dois campos no mesmo sentido. Então, você obtém o resultado, que é esse aí, 4 vezes 10 a menos 7, T. Esse T é Tesla, é a unidade de campo magnético. Tá certo? Indicando para a resposta a letra A. Ok?